Sejam bem-vindos. Nós vamos hoje continuar nossa terceira aula sobre cartografia. A primeira aula foi a introdução à cartografia. Falamos de alguns pontuações sobre cartografia. Na segunda aula, nós falamos sobre o que são os elementos de um mapa, né? Título, escala, legenda e o sentido de direção, norte, né? Falamos também, quem está com o áudio ligado aí, desligue, câmera desligue, seja bem-vindo quem acabou de chegar. Falamos aula passada sobre mapas, né? Cartas, plantas, maquete, croquis. Né? Mostramos na aula passada sobre a representação cartográfica. E hoje nós vamos falar sobre projeções cartográficas. Né? Vocês devem lembrar disso aqui numa aula chamada de matemática, na parte de sólidos, né? Vocês devem lembrar que é um cone, a figura de um cilindro, né? Então, esses materiais que vocês aprenderam em matemática, não sei se foi com o Gustavo, se foi com o Luciano, não sei, né? Eu não estou lembrado, vocês aqui têm que me falar depois, tá? Então, quando vocês estudaram sólidos, vocês devem lembrar dessas figuras, né? De um cilindro, sólido de um cone, né? Então, as projeções cartográficas, o nome já está dizendo, que é projetar, é projetar, né? É colocar para frente, expor. Né? Então, as projeções cartográficas são as maneiras quais uma pessoa teve uma ideia de representar e projetar aquela sua representação de uma maneira sobre o espaço onde ele vive. Então, a projeção é uma ideia humana, de um ser humano, que criou uma maneira de representar aquilo a partir de uma projeção dentro do seu conhecimento. Então, nós vamos ver vários tipos de projeções que são criadas por seres humanos e por cada ser humano desse uma finalidade diferente. Tá? Então, qual o problema das projeções cartográficas? Porque tudo na vida tem uma coisa boa e tem uma coisa ruim. Né? Então, as projeções cartográficas é um exemplo. Qual o problema das projeções cartográficas? Porque ela vai muito do indivíduo que o criou. Ela vai muito da pessoa que a criou. Né? Então, cada uma dessas pessoas que nós vamos falar delas hoje, elas desenvolveram uma maneira para colocar e expor suas ideias. Né? É onde mora o perigo da história. Né? E a gente vai caracterizá-las. E é dessa maneira que vocês vão pensar para responder sua prova do Enem, quando cair sobre projeções cartográficas. Então, preste bem atenção. Né? Quando falamos em projeções cartográficas, nós não podemos esquecer que cartografia ela é uma técnica, né, de confeccionar mapas e coisas relacionadas a isto. Né? Os mapas, cartas, plantas, maquete, croquis, tudo são formas de representar que estudamos em aula passada. A cartografia ela teve sempre na sua história o poder de estratégia, né, principalmente de guerra. Não podemos esquecer que a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, guerra do Golfo Pérsico, né? Guerra do Vietnã, né? Que foi um desastre para os Estados Unidos, que perderam a guerra, né? Saíram humilhados. Ou seja, todos eles utilizaram a cartografia, os mapas, né? Então, a cartografia, isso é muito utilizado, gente. Quem for fazer um dia, quem já serviu o Exército, não sei se o Eliano já serviu. Então, uma das aulas que tem muito no Exército, no 10ª região, no 23BC, quem está ali na escola, né, de cadetes, estuda obrigatoriamente uma disciplina chamada cartografia. Cartografia é a base para muitas coisas na nossa vida. Cartografia tem o poder de conhecer e pontuar riquezas naturais, apontar e melhorar, né, os melhores espaços para as atividades agrícolas, pecuárias. Então, a cartografia ela é uma ferramenta para otimizar a vida humana e para facilitar o estudo de uma determinada área geográfica para os seres humanos. É a partir da cartografia que a gente observa isso. Estudamos isso aí no começo da nossa primeira aula. Isso aqui é um mapa de argila cozida, né? Com o mapa TO, né? O caminho para Jerusalém, lá na Ásia, né? Os mapas que nós falamos no primeiro dia de aula, quando voltamos, né? Então aí, viu, Rosclé, isso é para você, minha querida. Então aqui, mapas TO, né? O Vale de Ur, né? Nós temos na Mesopotâmia, né? Os primeiros mapas, né? Primeiras convenções. E aqui, esse mesmo mapa aqui sendo representado, ó.
mapa TO, né, na Ásia, né? Nós não podemos esquecer disso, viu? Foram os primeiros mapas assim criados e, obviamente, a cartografia ela evoluiu, né? Ela saiu dos mapas TO, né? E elas participaram agora da Renascença, do período, né? Donatello, Rafael, Michelangelo, né? E Leonardo da Vinci, né? Nós vamos ver que os mapas eles recebem a arte. Não esquece lá a primeira aula, mapa é técnica, é arte e é ciência. Não esqueçam disto. Aqui nós temos um mapa, por exemplo, né? Veja que é bem artístico, né? Com os anjinhos assoprando o caminho dos ventos, né? Veja que tem sempre os anjinhos na borda, né? Vocês podem perceber. Olha o que é que se sabia, né? Por exemplo, do que era a América, é só um pedacinho de chão. Aí depois, com as viagens, né? De Cristóvão Colombo, a partir de 1492, Américo Vespúcio, né, que vai ter o nome América por conta de Américo Vespúcio, né, que vai ser homenagem a ele, sendo que quem vai descobrir a primeira parte é Cristóvão Colombo, foi o primeiro descobridor, né, mas quem vai ganhar o nome é o Américo Vespúcio. E aqui, gente, um mapa de representação das capitanias hereditárias do território brasileiro. Veja que é bem artístico, né, mostrando o pau-brasil, mostrando os silvícolas, né, que são os índios, né, os tupinambás, os guaranis, né. Nós vamos, não esqueçam daquela aula de geografia, né, que nós falamos no ano passado sobre a formação da população brasileira, né, e inclusive vocês devem lembrar que o Nunes até fala, os índios transavam uns com os outros, né, a questão da homossexualidade é uma coisa muito comum, né, então não podemos esquecer disso, né. E as projeções, né. Existem 3 formas de projetar os espaços. Existe através de uma projeção cartográfica chamada plana, né, uma visão plana. Você tem uma esfera, uma laranja. E pega isso aí e coloca faz essa reflexão na sua cabeça agora. Estou com a laranja na mão. Se eu pegar uma folha de papel, colocar em qualquer lado da laranja, eu tenho uma representação de uma projeção plana. Todo mundo deve ter se tocado do que eu estou falando do exemplo. Peguei uma laranja, botei uma folha de papel em cima. Não amassei, deixei ela reta do jeito que ela está. Então, essa é uma representação plana. As representações planas também são chamadas de representações azimutais, certo? Elas são muito conhecidas. Você quer ver o maior exemplo de uma representação plana, azimutal, que é mais visto no planeta Terra? É o símbolo da ONU. Olha que legal, né? O que é o símbolo da ONU? É uma representação plana, né, do Polo Norte, onde mostra ao redor a Groenlândia, Canadá, mostra a Europa e mostra a Rússia. Preste bem atenção na imagem lá da ONU para você ver essa projeção do que eu estou dizendo. A outra forma de projetar as coisas é a forma cilíndrica. É essa que vocês estão vendo aqui. Cilíndrica, você lembra um copo cilíndrico, né? Então você pega essa laranja, essa mesma laranja, não coma ainda, bote ela dentro do copo. Então, quando você pegar esse copo, cortar ao meio com essa laranja vai estar exposta quando o copo for aberto. Se não for usar um copo, pega essa mesma folha de papel, faz dessa folha um cilindro, coloca a laranja dentro dessa folha. Você vai ver que a laranja está dentro de um cilindro. E quando você cortar o cilindro, quando você abrir o cilindro, a laranja vai estar em todos os lados do cilindro. Ou seja, é essa forma de projetar agora, chamada cilindricamente, que é obtida a partir de superfícies terrestres, né, onde tem as maiores dimensões, aí você vai ver essa projeção cilíndrica na maioria dos mapas que seus filhos e vocês estudam comigo, né? É a partir dessa projeção cilíndrica que nós vamos ver a maioria do Atlas. Esses atlas escolares que vocês conhecem, a maioria dos atlas são expostos, são projetados a partir dessa visão cilíndrica, né, de um cilindro. Então, é obtido a partir da projeção da superfície terrestre, onde ele mostra nessa visão cilíndrica os paralelos meridianos. Não quer dizer que na azimutal não mostra também. Mostra também as paralelos meridianos. Só que aqui, né, a partir de um cilindro. Aquela da azimutal é a partir de uma folha, né, a partir de uma visão plana, de qualquer lado do planeta Terra. Aqui não é qualquer lado, aqui mostra todo o planeta Terra. Está vendo a diferença?
A visão plana, a visão azimutal, ela não mostra todo o planeta Terra. Olha, a primeira coisa que você tem que saber para você responder seu teste de conhecimento. Então, a visão plana, ela não mostra qualquer área. Ela mostra uma área definida. Já a visão cilíndrica, ela mostra todo o nosso planeta. Olha a diferença. E, gente, lembra aquela história da aula passada? Quando tem maior número de informações, existe a maior possibilidade de você cair no erro, né? Quando as informações elas são poucas, você tem a maior facilidade de acertar. Lembra a história da escala grande e escala pequena que nós falamos ao passado? Essa aula está gravada, se eu não me engano. Tá? E aí, preste bem atenção. Então, a projeção cilíndrica, tá? Ela é considerada conforme. Por que ela é chamada conforme? Porque ela conserva a forma dos continentes como eles são. Preste atenção. Por isso que ela é chamada conforme, porque ela conserva a forma dos continentes como eles são. Ela é conforme porque ela também conserva as direções e ela também conserva os ângulos. Mas tudo tem um porém. Porém, altera a proporção das superfícies. O que é chamada proporção? Por exemplo, eu tenho um fósforo, um palito de fósforo. Se eu pego esse palito de fósforo e jogo numa proporção diferenciada, eu posso, nessa outra proporção, nessa outra imagem do fósforo, achatar o fósforo ou alongar demais o fósforo. Mas ainda é o mesmo fósforo que eu estou representando, que eu estou projetando, tá? Em outra forma da minha visão. Então, eu posso pegar aquele fósforo natural, e quando eu projetar na minha visão, eu posso ou alongar demais o fósforo ou diminuir o fósforo. Por isso que a proporção das superfícies nessa projeção chamada cilíndrica, apesar de ela ser conforme, né, ela ainda vai ter alteração da proporção delas. Nós vamos ver continentes muito largos ou muito achatados, tá certo? Não esquece disso, olha aí, questão de teste de conhecimentos. Uma outra coisa interessante é que nessa projeção cilíndrica, ela, além de ser conforme, ela também é uma projeção equivalente. O que é uma coisa equivalente? Que equivale uma à outra, né? Parecida, tem quase os mesmos dados, né? Então, o que nós temos o quê? É que nessa projeção cilíndrica, além de ser conforme, ela também é equivalente. Por quê? Porque ela preserva o tamanho real da superfície representada. Lembre-se. Mas, tudo tem um porém, não mantém as formas, não mantém as direções, nem mantém os ângulos. Existem dois tipos de projeção cilíndrica. Existem as projeções cilíndricas que são conformes, porque conserva a forma, a direção e os ângulos. Existe a projeção cilíndrica equivalente, que preserva o tamanho real da superfície, mas não mantém as formas nem as direções aos ângulos. Quem está entendendo, está vendo que essa é o inverso dessa. Olha aí que legal, uma charadinha que você não pode errar no seu teste de conhecimentos. Né? Então, toda e qualquer projeção cilíndrica equivalente é o inverso da projeção cilíndrica conforme. A outra projeção é a projeção cônica. Por que tem esse sólido cone? Porque parece um cone mesmo, de sorvete. Você pega a sua laranja, que eu acho que você não comeu ainda, pega uma folha de papel e faz um cone com a folha de papel. E bota a laranja dentro desse cone. Quando você abrir a laranja dentro desse cone, você vai ver que vai sempre faltar uma parte do planeta Terra. E sempre só vai representar poucas partes do planeta Terra. Por isso que, das três projeções, a que apresenta toda a superfície terrestre é a projeção cilíndrica. Por quê? A primeira, só repetindo, só aparece um lado. Você escolhe um lado que você quiser mostrar, projetar no plano, que é a azimutal. A cônica não vai aparecer o fundo, só vai aparecer as laterais e um pouco da superfície aqui, né? Como vocês estão vendo. Então, a projeção cônica, ela também tem seus defeitos. Um cone imaginário em contato com a esfera é base para a elaboração de um mapa. Os meridianos
formam uma rede de linhas retas, olha, que convergem, ou seja, umas cruzam com as outras, que convergem, cruzando umas com as outras e todas se dirigindo para os polos. Veja, né? E os paralelos formam ciclos concêntricos, ou seja, né, de dimensões muito semelhantes umas com as outras, né? Então, não podemos esquecer sobre a projeção cônica. A projeção plana e azimutal. Veja que eu falei para vocês qual é o maior símbolo mais presente, né, na projeção azimutal de exemplo. É o símbolo da ONU. O mapa numa projeção azimutal é construído sobre um plano tangencial à sua superfície, né? Esse ponto ocupa sempre um centro do mapa. Ou é na porção do Polo Norte, ou é no Sul, ou é na porção equatorial, né? Então você só vai usar quatro maneiras. Quatro maneiras, né? Ou na porção norte e sul, a equatorial do leste ou a equatorial do oeste. Pronto. Você só utiliza de quatro maneiras, né? É usado em geral para representar regiões polares, né? É mais utilizado para regiões polares e as suas proximidades para localizar um país ou uma posição central, tornando assim possível o cálculo de sua distância em relação a qualquer ponto da superfície terrestre. As projeções azimutais são as mais usadas, veja, geopoliticamente. Por quê? Porque elas podem alcançar o status de um país em relação aos demais. Quer ver essa questão da diferença, né? Então, um país, quando ele quer se mostrar superior ao outro, muitos deles utilizam a projeção azimutal para mostrar que seu país é superior. O maior exemplo do emblema da ONU, né, é uma projeção plana. Não podemos esquecer disso. Projeções cartográficas. Veja o cilindro. Olha aí. O cilindro, nós temos aqui a primeira projeção, né, de Gerhard, né, Kremer. Né? O Gerhard Kremer, ele utilizava um pseudônimo chamado Mercator. Ok? Então, a visão de Mercator é uma projeção cilíndrica e conforme. Lembre-se, existem duas formas cilíndricas. Uma que é conforme, a outra que é equivalente. No caso do Mercator, ele é uma projeção conforme, onde os ângulos, as direções, né, são reais, tá certo? Veja, uma coisa interessante sobre a projeção de Mercator, ela é bastante utilizada na navegação marítima. Quem aí um dia serviu aí a Marinha, estudou a projeção de Mercator. Ela é muito utilizada na Marinha Mercante, né? E na navegação de cabotagem também. Os paralelos dos meridianos são retos e são perpendiculares. Veja, aqui tem um espaço, né? Tem um espaço gigantesco aqui. Por que esse espaço aqui está gigantesco comparado a isto, né? Você está vendo aqui que quanto mais eu chego na linha equatorial, as linhas estão mais concêntricas, ou seja, muito mais, né, idealizadas, mais próximas umas das outras. E quanto mais eu chego aos polos, as linhas se distanciam. Isso aí lembra o que, professor? Que existe o problema do mais. Lembra da questão do mais? Né? Eles têm uma grande, né, relação, né, dessa proporção, né, ela ser dificultada, né? Então, essa projeção de Mercator, ela é uma projeção cilíndrica conforme, onde nós temos os ângulos, as direções, né, os formatos, né, tem proporções diferentes. Está vendo que a proporção aqui, ó? Olha o tamanho disso aqui, gente. Isso aqui é a Antártida, maior do que praticamente quase todos os continentes. Olha como está diferente, né? A proporção aqui é totalmente irregular. Mas qual o objetivo da projeção de Mercator? Mostrar isso aqui. Quem é esse continente? É a Europa. A visão de Mercator é uma versão eurocêntrica. Quando ele criou, ele quis mostrar que a Europa estava no centro do planeta Terra. Pois não podemos esquecer que a visão de Mercator é uma visão eurocêntrica. Tá certo? E aí, né, evidencia principalmente o mundo desenvolvido. O que é o mundo desenvolvido? Que está no norte. Está vendo aqui os países no sul? Olha o tamanho do Brasil, olha o tamanho da África, olha o tamanho da Austrália, comparado a todos os países do norte. Todos os países do norte, esses aqui, ó, eles estão incrivelmente, né? Olha aí, todos os países do norte, tudo isso aqui, ó, os países do norte aqui, ó,
Olha o tamanho deles para os menorzinhos. Ele mostra justamente a questão dos países desenvolvidos, né? Da área que separa o norte, rico, desenvolvido, do sul, pobre, subdesenvolvido. Veja como é interessante essa visão, né? Espero que vocês estejam vendo aí. Então, a outra visão é interessante, né? A outra projeção cilíndrica, em vez de conforme, agora é uma projeção cilíndrica equivalente. Primeira coisa que você está vendo nesse mapa diferente do outro. Todas as áreas do sul, olha aí, todas as áreas do sul são o que, professor? Alongadas. Olha a diferença dessa para aquela lá. Olha o tamanho do sul e olha o tamanho do norte, como é menor. Essa visão, né, de Arnold Peters e Gauss é uma visão que mostra sobre o mundo subdesenvolvido, né? Olha como esticou o continente africano, né? Tudo isso que eu estou falando está lá no teste de conhecimento. Assista primeiro o vídeo, assista de novo o vídeo, assista de novo o vídeo e responda o teste com maior segurança. Certo? Então veja aí essas diferenças que eu estou mostrando todas a vocês, tá bom? Outra coisa que você não pode esquecer, né? Nós temos aqui a visão de Arnold Peters e Gauss, né? Quando junta o Gauss e o Peters, aí o nome dessa projeção se chama Gauss-Peters, né? É uma projeção cilíndrica e é equivalente, né? Onde, desde 1973, ela integra um conjunto de iniciativas promovidas em busca de uma projeção politicamente mais adequada, ou seja, uma visão política, né? No qual o terceiro mundo, o subdesenvolvido, fosse fortalecido, mostrando assim tamanho real, né, em relação ao chamado de primeiro mundo. Então, nessa projeção equivalente, ele não respeita os ângulos, as direções, lembram? Mas uma coisa que ele respeita é a dimensão proporcional das terras emersas. Por isso que nós temos a América do Sul muito alongada, temos a África muito alongada e a Oceania muito alongada. Totalmente ao contrário daquele mapa lá. Esse aqui é um mapa invertido, né, de Gauss-Peters. A outra projeção, tá certo? A outra projeção que vocês estão vendo aqui é a projeção de God. Não é God, né? God, de Deus, mas é a projeção de God. Veja, a projeção de God é interessante. Ela é uma projeção que tem como principal fundamentalismo mostrar os oceanos, as massas oceânicas, né? Ela é uma projeção de equivalência para mostrar as áreas continentais e as áreas de oceano. Veja, nós temos o Oceano Pacífico, o Oceano Atlântico, né, distribuído aqui nessas áreas, o oceano iniciando o Oceano Índico e o Pacífico novamente. Então, ele tem como finalidade isto daí. A outra projeção é a de Aitov, né? Tem um formato elíptico, de elipse, né? Quando falamos em elipse, falamos que é o mesmo desenho que os planetas, né, fazem percurso ao redor do Sol. Então, é através de uma elipse, né? Então, nós não podemos esquecer disso. Muito utilizada na confecção de planisférios, né, as elipses. Outra é a projeção equivalente. Né? Não podemos esquecer que a elipse, né, a projeção de Aitov, ela é uma projeção equivalente. Ou seja, ela conserva as proporções. Veja aí, ó, o Polo Sul, olha o Polo Norte, olha a Groenlândia aqui. Né? Olha, veja, ele conserva as proporções das terras continentais. Né? Veja, por exemplo, nós temos aqui os mapas, outros tipos de projeções, são chamadas projeções de anamorfose. Anamorfose. O que é a projeção de anamorfose? Projeções de anamorfose são projeções artísticas, coloridas, né? Que utiliza muito números e estatísticas em mapas. Então, as anamorfoses são formas de representar determinados assuntos, né? De diversas maneiras. Por exemplo, no número 1 aqui, né, nós temos um mapa que representa os continentes segundo a sua superfície. Né? Então veja que as cores, né, estão mostrando aqui os seus territórios mediante sua superfície. Né? Aqui é a América do Norte, aqui é a América do Sul, continente africano, ou seja, a África do Norte, a África subsaariana. Né? Nós temos aqui a Oceania, nós temos a Ásia, nós temos a Europa. Então, veja,
São mapas que eles representam por cores, né? Eles vão utilizar muitas cores. Mapa 2, veja, o que é que aconteceu com os continentes no mapa 2? Se estreitaram? Não, porque a anamorfose, ele me dá uma ferramenta de representar por formas diferenciadas um determinado assunto. E qual é o assunto que o mapa 2 aqui ele está me mostrando? Ele aqui está me representando cada parte do mundo com a dimensão proporcional ao total de quem? De sua população. Por isso que a América é mais enxutazinha. Olha aqui, a Antártida não tem ninguém, é só uma linhazinha branca no final. Olha agora a Índia e a China. Índia e a China. Olha aqui como a Índia e a China, esses dois territórios estão além de sua proporção normal, né? Então, mostrando que esses dois países possuem o quê? A maior população do planeta Terra, não podemos esquecer, né? Só a China tem mais de 1,4 bilhão de habitantes e a Índia tem 1,3 bilhão de habitantes, né? E o mapa 3? O mapa 3 representa cada parte do mundo em relação à sua dimensão proporcional à renda per capita, ou seja, se a gente for falar de ricos e pobres, todo mundo já entendeu, né? Olha aí a América do Norte, olha os Estados Unidos comparado ao México e à América do Sul. Olha aí os países, a Alemanha, a França, na Europa, comparado. Olha a África, gente, como é que fica o desenho. Se eu levar em consideração a renda per capita, os países mais ricos desenvolvidos do mundo contra os países mais pobres do mundo, gente. É um absurdo. Então, isso aqui, gente, é a forma que a projeção de anamorfose me dá uma ferramenta boa, né, para fazer uma crítica ao governo, para levar considerações relacionadas à saúde, à economia, à religião, né? Gente, então essa daí foi a nossa aula sobre as projeções cartográficas, né? Então, eu espero que vocês tenham curtido bem essa aula, tá certo? Nós estaremos aí durante a semana, né, esperando vocês para me responder aos testes, se sentirem alguma dúvida. Uma coisa que eu quero mostrar também, né, nessa aula de hoje, é o TD, né, que eu mostrei lá no grupo de vocês, que é o TD de cartografia, que está lá no blog, tá certo? Eu vou já terminar a nossa aula, tá bom? Mas antes eu quero trabalhar isso aqui com vocês, tá? No TD de cartografia, o TD número 4, que está lá no blog de vocês, tem um assunto chamado escala. Inclusive, né, tem nesse blog de hoje, né, os assuntos sobre escala. Né? Eu quero mostrar isso bem legalzinho para vocês aqui, né, sobre a questão das escalas. Todo mundo sabe, né, todo mundo lembra que a escala é uma forma de representação, né, de tirar do mundo real e jogar para o plano, ou seja, para o planisfério, né, para a folha de papel. Então, aquilo que é em quilômetros, eu tenho que aprender a transformar em centímetros. Regra, dica de amigo, não tem segredo, gente. Não é bicho de sete cabeças. Não é bicho de sete cabeças. A regrinha. Se você tem quilômetros para centímetros, acrescente 5 zeros. Por exemplo, eu tenho 1 quilômetro. Eu quero transformar esse 1 quilômetro em centímetros. Acrescenta 5 zeros aí. Tu vai ter 100.000 centímetros. Vou repetir novamente. Quando eu quero transformar quilômetro para centímetro, eu acrescento 5 zeros. Repetindo novamente. Quando eu transformo de quilômetro para centímetro, coloco 5 zeros. E o inverso, eu tiro 5 zeros. Se eu tenho 100.000 centímetros, quero transformar para quilômetro, tiro todos os zeros, fica sobrando o quê? O número 1. Então, quer dizer que 100.000 centímetros corresponde a 1 quilômetro. Quem ainda não entendeu, nós temos uma escala aqui para vocês brincarem. Se eu estou na escala de centímetros e quero transformar em quilômetros, eu tenho que tirar quantos zeros? 1, 2, 3, 4, 5 zeros. Sobrou o quê? Só aquele número lá na frente. Se eu tenho 1 quilômetro e quero transformar para centímetros, eu tenho que acrescentar quantos zeros? 1, 2, 3, 4, 5 zeros. Olha que legal, parece brincadeira. Mas é realmente. Se torna brincadeira depois, não agora, né? Mas com o tempo se torna bem mais fácil. Você faz de cabeça, você não precisa mais fazer cálculo. E por que eu estou falando isso? Porque a escala cai no vestibular, cai no Enem, cai nos concursos públicos.
Tá? Que um dia for fazer para a IBGE, por exemplo, o que não falta é não cair sobre escala. E alguns professores só mencionam 2 tipos de escala, que é a escala numérica e gráfica. O professor adora falar somente eles dois. É incrível como tem professor que só fala nisso. Porém, existe a nominal. A nominal não é muito utilizada, tá, em concursos, porque a nominal ela já está te dando a resposta. Né? Então, no concurso público, jamais ele vai ajudar a resposta. Então, ele vai para dificultar a sua vida. Né? Então, ele vai criar e vai colocar sempre numérica ou gráfica. Nunca esqueça disso. A nominal você não vai ver nos concursos públicos, porque é mão na roda. Ninguém vai fazer isso para ajudar o concurseiro, né? Então, nós não podemos esquecer, né, que de 0 a 1.000 centímetros, ou 1.000 metros, no caso aqui, por exemplo, que isso aqui corresponde a 1.000 metros, né? Quer dizer que deste 0 até esse 1.000 metros aqui, isso aqui, gente, se eu pegar uma régua, dá 1 centímetro. Tá? Se eu pegar daqui para cá, mais 1 centímetro. Se eu pegar daqui para cá, mais 1 centímetro. Ou seja, daqui para cá, mais 1 centímetro. Quantos centímetros eu já botei? 1, 2, 3, 4. Significa que 4 centímetros no mapa corresponde a 4.000 metros. Tá? Então, sempre vocês vão estar sempre lembrando disso. Né? 1 centímetro, por exemplo, numa escala nominal, ele já está dando a resposta, está dizendo que 1 centímetro é igual a 10 km. Ninguém vai fazer isso numa prova. Ninguém vai fazer isso numa prova para concurso, porque isso aqui já tem a resposta. Você não vai ver. Porém, é para vocês saberem, existem 3 tipos de escala: gráfica, numérica e nominal. As mais utilizadas em concurso público, Enem, gráfica e numérica. Falamos aula também sobre escala, né? Sobre as questões das proporções. Quanto maior o denominador, né? Quanto maior o denominador, que é esse número de zeros, maior do que esse daqui, menor é a escala. Repito, quanto maior o número de zeros, que é o denominador, menor é a escala. Quanto menor o número de zeros o denominador possui, maior é a escala. Né? Para vocês terem ideia, o mapa mundi, ele é representado em escala pequena. O mapa mundi ele é representado em escala pequena. Mas a sua casa, a planta da sua casa, ele é representado em uma escala grande. Tá? Por quê? Porque quanto maior a escala, quanto maior ela for, né, nós temos um maior número de detalhes. Tá certo? Quanto menor a escala for, nós temos menor o número de detalhes. Tá bom? Não esqueçamos disso. E essa aqui é o TD de vocês, que está lá no texto lá, né? Tem uma aula de um vídeo que eu postei hoje, tá? Que vem exercitando como se trabalha com escala. Por favor, encarecidamente, assistam a aula. O professor que está explicando para vocês lá, se sintam como se fosse eu. O cara tem uma metodologia bem massa. E ele, primeiro, ele explica sobre a escala, e tem uma outra aula dele que eu coloquei lá, que ele vai só para as questões sobre a escala. Muito massa. Assista esses vídeos da sequência que eu estou dizendo, tá certo? Meus amores, eu vou ligar agora o som, vou encerrar a nossa aula e vamos nos despedir nesse exato momento, tá certo?